Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus capítulo 10, do verso 26 ao verso 31. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo, julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nós vamos orar, pedindo que o nosso Deus nos ilumine na compreensão da sua palavra e que aplique a mesma aos nossos corações. Nosso Deus, nós estamos diante da tua palavra e da tremenda advertência que ela faz contra a apostasia. Pedimos que o estudo dessa passagem fortaleça o nosso coração na perseverança em Cristo Jesus e que seja usada por ti também para confirmar os irmãos que de alguma maneira são tentados ao desânimo e até mesmo a abandonar a fé. Nós pedimos que tu nos deis uma igreja forte no Brasil, uma igreja firmada na tua palavra, corajosa, diante dos tempos difíceis que nós enfrentamos e iremos enfrentar. Sê com teu povo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, de acordo com a Bíblia, é perfeitamente possível uma pessoa passar um tempo como se fosse crente em Jesus e depois simplesmente abandonar essa fé em Jesus Cristo. Há muitos exemplos na Bíblia, eu cito alguns. Judas, ele esteve com Jesus durante 3 anos, ouviu as palavras de Jesus, andou com ele, fez inclusive milagres juntamente com os demais apóstolos, mas na verdade ele não era de Deus e no final ele apostatou, esse é o nome que se dá, a pessoa que se desvia da verdade depois de ter conhecido a verdade. Paulo fala de 3 pessoas que pertenciam à igreja, talvez algumas delas tenham entrado na igreja através do ministério de Paulo, mas que depois saíram da igreja e se viraram contra o próprio apóstolo Paulo. Ele menciona Himeneu e Alexandre, na sua primeira carta a Timóteo, e na segunda ele se refere ainda a Fileto. Na segunda carta a Timóteo, ele também menciona que Alexandre o latueiro lhe causou muitos males. Se esse é o mesmo Alexandre da primeira de Timóteo, era alguém que era líder da igreja, que saiu da igreja, se revoltou contra o cristianismo, abandonou as verdades cristãs e passou a pregar contra o evangelho de Jesus e a perseguir o apóstolo Paulo. Paulo também menciona Demas, na sua segunda carta a Timóteo, e se refere a Demas dizendo assim, Demas, amando o presente mundo, me abandonou e se foi. É outro caso de uma pessoa que durante muito tempo esteve com Paulo, foi até um colaborador de Paulo, mas que numa certa altura simplesmente abandona o evangelho e vai embora. Na primeira carta de João, nós encontramos a referência de João a falsos profetas, e João diz assim, eles saíram de nós, eram membros das igrejas, líderes das igrejas, frequentaram aquelas igrejas durante um tempo, quem sabe pregaram aquelas verdades durante um tempo, mas depois simplesmente abandonaram. Há casos conhecidos na história da igreja, no período pós-apostólico, há referências a Juliano apóstata e outros líderes que, durante muitos anos, eram pregadores do evangelho e, de repente, abandonaram a fé e se voltaram contra aquela fé que um dia pregaram. Mais recentemente, a história triste de William Barclay,
um professor de teologia que escreveu comentários sobre todos os livros do Novo Testamento, um mestre em grego, os comentários dele muito apreciados, mas no fim da vida, ele, na sua autobiografia, ele confessa que ele era agnóstico, ele nem sabia de fato se Deus existia. Ele passou todo aquele tempo como cristão, mas, na verdade, ele agora estava assumindo quase que um ateísmo. Uma pessoa que me encorajou muito a ir para o seminário foi um pastor muito famoso em Recife, que era muito popular e que as pessoas gostavam de ouvir. Era um grande pregador, atraía multidões. Não muito tempo depois que ele me convenceu a entrar no seminário, ele largou a mulher, os filhos, largou o cristianismo e foi ganhar a vida ensinando inglês até o dia de hoje, e hoje nega tudo o que ele pregou durante sua vida toda. Ontem eu recebi uma foto da minha turma de seminário. Me formei em 1983, minha turma tinha uns 30 a 40 alunos. E eu fui olhando as fotografias, o rosto dos meus colegas de turma e me lembrando deles, e contei vários deles que terminaram o seminário, entraram no pastorado, exerceram o ministério durante um tempo e já não são mais cristãos hoje. Negaram completamente a fé, abandonaram o evangelho e foram embora. Há vários motivos para a apostasia, que é você conhecer a verdade e abandoná-la. Tem pessoas que se desiludem com Deus. Elas esperavam de Deus alguma coisa, algum benefício material, ou então sofreram algum trauma, algum acidente, perderam um filho, uma filha, marido, esposo, um ente querido, e aí se desiludiu com Deus e simplesmente virou as costas e foi embora. Outros sempre foram fracos em tudo o que fizeram. Nunca tiveram raiz. Pessoas inconstantes, instáveis, que mudam de opinião. Outros amaram o dinheiro mais do que a Deus. É o caso de Himeneu, Alexandre e Fileto. Outras passaram a amar o mundo mais do que a Deus, como Demas. Outros tiveram problemas morais, caíram, e geralmente essa queda é na área do sexo. Outros simplesmente deixaram a incredulidade entrar no seu coração. A carta aos Hebreus, que nós estamos estudando já há um tempo, foi escrita com o objetivo de impedir que isso acontecesse com judeus que haviam se convertido ao cristianismo e que estavam agora passando por muitas perseguições e que estavam tentados, então, a abandonar a fé em Jesus e voltar à antiga religião do cristianismo, religião do judaísmo. O nosso autor aqui, que nós não sabemos quem é, ele tenta segurar aqueles crentes. E eu preciso dizer que quando eu falo crente ou cristãos e que eles se tinham convertido, eu estou falando no aspecto externo, porque o coração só quem sabe é Deus. Eles tomaram a decisão, eles entraram na igreja, eles se batizaram, participaram da ceia, professavam cristianismo, mas só Deus sabe a sinceridade e a verdade desses atos. Então, como nós não sabemos, eu estou me referindo ao aspecto comunitário, geral. Todos eles eram cristãos professos. Se eram cristãos verdadeiros, só Deus sabe. Mas o que essa carta tenta fazer é evitar que aquela comunidade de judeus convertidos ou que se diziam crentes em Jesus abandonassem a fé e voltassem à sua antiga religião. O nosso autor emprega vários argumentos aqui na carta. Ele fala da superioridade do cristianismo, ele fala que a antiga aliança já passou, ele fala que o judaísmo ele não era apenas uma sombra, um tipo, mas o que Deus estava planejando mesmo desde o início era a vinda de Jesus, seu filho, e agora se abandonassem Jesus e voltassem para o judaísmo, eles estariam abandonando a revelação final e maior de Deus por aquilo que era provisório, aquilo que era secundário e passageiro. Na nossa última mensagem, que foi no capítulo 10, do verso 19, do verso 1 até o verso 25, nós vimos 3 exortações que o nosso autor faz aos seus leitores. Primeiro, que se aproximem de Deus com sincero coração, no meio de todas as lutas que eles estavam passando, capítulo 10, verso 22. Segundo, que ficassem firmes na fé, sem deixar que as circunstâncias e a perseguição os demovessem daquela fé, capítulo 10, verso 23.
e que eles se exortassem mutuamente para fazer o bem e para permanecer firmes. 10, de 24 a 25, o verso 25 especialmente, ele diz: não deixem de se congregar, não deixem de participar das reuniões da igreja, porque lá vocês encontrarão apoio mútuo, vocês serão exortados mutuamente. Isso vai significar encorajamento para que vocês permaneçam firmes na fé. Hoje nós veremos mais um argumento da carta aos Hebreus contra a apostasia, e que é o juízo nas mãos do Deus vivo. Ou seja, o apóstata, ele sofrerá, ele cairá nas mãos do Deus vivo. E ele termina dizendo: que coisa horrível é cair nas mãos do Deus vivo. E é o que acontece com os apóstatas. Vamos então ao nosso texto. Aqui nós temos 4 partes nessa passagem. Na primeira, o nosso autor mostra a gravidade do pecado da apostasia, está no verso 26. Depois ele mostra o terrível destino que aguarda o apóstata, final do verso 26 e verso 27. Depois ele fala da seriedade do pecado de apostasia, fazendo uma comparação com a apostasia no Antigo Testamento. E por último, ele faz uma descrição do caráter vingador de Deus. Deus não é um Deus que olha para essas coisas de maneira superficial. Deus leva muito a sério esse tipo de coisa. Então, são 4 partes. Vamos começar, então, com o verso 26, quando o nosso autor diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Aqui a descrição do pecado da apostasia. Eu preciso dizer, logo de saída, que a carta aos Hebreus não está aqui se referindo aos pecados que as pessoas cometem depois que elas se tornam crentes. Porque mesmo depois de crentes, depois de professarmos a fé em Jesus, nós ainda tropeçamos em muitas coisas. Não é disso que ele está falando. Ele está falando do pecado voluntário, deliberado, proposital, de alguém que, depois de ter conhecido a verdade, abandona essa verdade. Não se refere aos crentes que caem em pecado, se entristecem, se arrependem, se sentem mal, pedem perdão a Deus, se levantam e continuam. Isso é outro assunto. O que ele está dizendo aqui é uma coisa, ele se refere aqui a uma coisa muito pior, muito pior. O que há de tão terrível nesse pecado, a ponto dele, no final dessa passagem, dizer que estas pessoas vão cair nas mãos do Deus vivo e que isso é uma coisa horrível? Primeiro, porque isso aqui é uma atitude contínua e não um ato isolado. Ele diz no verso 26, se vivermos em pecado. Não está falando do pecado ocasional que eu já mencionei, nos quais nós incorremos durante nossa vida. Mas é uma vida em pecado, é uma atitude, é uma maneira de viver e de ser, que é marcada pelo pecado. E esse pecado não é um pecado que foi cometido sem querer, mas ele diz no verso 26, se vivermos deliberadamente, ou seja, é algo que é feito de propósito, intencional. E mais, em terceiro lugar, depois de ter, ainda verso 26, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. Então, é importante perceber a que pecado, então, o nosso autor se refere. Se refere às pessoas que, depois de terem recebido o pleno conhecimento da verdade, elas ouviram o Evangelho, ouviram a respeito de Cristo, elas aceitaram aquilo, se batizaram, participaram da ceia, participaram da igreja, ou seja, elas tiveram não só o pleno conhecimento da verdade, mas a experiência de viver na comunidade da verdade. E uma vez feito isso, elas viraram as costas para isso, abandonaram a verdade e fizeram isso de maneira proposital, deliberada. Elas sabiam o que estavam fazendo. E passaram a viver, então, nesse estado de incredulidade, rebelião, revolta contra Deus. É isso que a Bíblia chama de apostasia. Apostasia.
Segundo lugar, o nosso autor mostra o destino terrível que aguarda os apóstatas. O que é que vai acontecer com os apóstatas? São duas coisas que ele diz aqui no verso 26, uma, e no verso 27 outra. No verso 26, no final desse verso, ele diz assim: já não resta sacrifício pelos pecados. Já não resta sacrifício pelos pecados. No caso, por esse pecado em particular, já não tem mais sacrifício para ele, sacrifício que possa pagar esse pecado, que possa anular esse pecado e servir de base para o perdão, porque os pecados, porque os sacrifícios do Antigo Testamento, feitos em Israel, eles já haviam cessado. Se aquele judeu que creu em Jesus e creu no sacrifício de Jesus, ou pelo menos disse que creu, foi batizado em nome de Jesus e tinha alguma expectativa de ser perdoado, ele abandona aquilo e volta para a sua antiga religião, onde lá no templo de Jerusalém os animais eram sacrificados, aqueles sacrifícios já não tinham mais valor, porque o verdadeiro sacrifício já foi feito, que foi o sacrifício de Cristo. E uma vez que Cristo morreu na cruz, os sacrifícios de animais não tinham mais valor. Então já não resta sacrifício pelos pecados, porque aquela pessoa estava abandonando o único remédio que podia curar a sua doença. Virou as costas para a única solução existente para o problema do seu pecado. Ele jogou fora a única tábua de salvação para a sua situação de afogamento na perdição. Imagine isso, uma pessoa morrendo afogada na represa de Guarapiranga, chega o policial num jet ski ou num barco e joga uma boia para a pessoa se salvar, e a pessoa simplesmente empurra a boia e diz: eu não quero. Já não resta salvação, já não tem pagamento, já não tem remédio, porque ela rejeitou a única coisa que de fato poderia salvá-lo. Então, qual é o destino do apóstolo? Primeiro, é morrer sem perdão. Morrer sem perdão. Não haverá perdão para ele. Ele levará os seus pecados para a sepultura e, com isso, o juízo de Deus sobre ele, que é o que diz o verso 27. Pelo contrário, em vez de sacrifício pelos pecados, o que existe é a certa expectativa horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Já que não tem mais sacrifício pelo pecado dele, ele vai morrer no seu pecado, ele vai morrer debaixo da ira de Deus, ele vai morrer condenado e, portanto, o que o aguarda é o fogo vingador de Deus, do juízo de Deus, horrível juízo de Deus que Deus exerce contra os seus adversários, porque é nisso que o apóstata se torna adversário de Deus, inimigo da verdade. Por isso, não há perdão para ele. E depois da morte, o que o espera é o juízo horrível, como um incêndio, um fogo que devora e consome os inimigos. Nem sempre o apóstata está consciente disso. Na verdade, ele se sente bem, ele acha que fez a coisa certa. De vez em quando, algum apóstata, ele sabe o que é que o aguarda, como, por exemplo, o rei Saul no Antigo Testamento, que foi ungido, que o Espírito de Deus veio capacitá-lo para ser rei em Israel. Durante um tempo, ele fez a vontade de Deus, mas à medida que o tempo passava, se mostrou que o seu coração não era reto diante de Deus. Ele começou a fazer o que não devia e começou a deixar de fazer o que devia, começou a se afastar de Deus, até que finalmente Deus disse: eu não tenho mais prazer nele. E diz que Saul tinha crises de depressão terrível, de angústia. Era um homem angustiado, era um homem oprimido, um homem violento até, e morre se suicidando, tirando a sua própria vida, porque não conseguia viver mais com aquela angústia que havia no seu coração. Às vezes acontece isso com o apóstata. Ele sabe o que ele fez, ele sabe o que é que o espera, e isso angustia, mas na maioria das vezes o apóstata se sente seguro, porque ele nega a Deus. E se ele nega a Deus, ele não tem o que temer, porque se Deus não existe, ou se o Deus que existe não é um Deus que toma vingança dos seus adversários, então ele não tem com que se preocupar depois da morte. Mas a verdade é que, se ele vira as costas, se você ou se eu virarmos as costas para o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio ao mundo
para nos salvar, já não resta sacrifício pelos meus pecados e pelos seus, mas só a expectativa do juízo terrível de Deus como uma fornalha que consome tudo após a morte. Em terceiro lugar, o nosso autor faz uma comparação entre a seriedade desse pecado de apostasia contra Cristo com o pecado de apostasia no Antigo Testamento. Esse ponto é importante porque os judeus a quem essa carta se destina conheciam muito bem o Antigo Testamento, todas as suas leis e todas as suas regras. E aí eles conheciam o que estava escrito lá em Deuteronômio, capítulo 17, versos de 2 a 7, onde Moisés diz assim: se um israelita deixar de seguir a Deus e começar a adorar o sol, a lua, as estrelas, e se prostrar diante de ídolos, ou seja, se o israelita apostatar, abandonar o verdadeiro Deus e se curvar diante de outros deuses, então ele terá de ser apedrejado. A pena é a pena de morte, não tem sacrifício por esse tipo de pecado. No Antigo Testamento, Moisés prescreveu sacrifícios de animais por vários tipos de pecado. Se a pessoa cometesse um determinado pecado, ela ia no templo ou no tabernáculo, levava um animal, o sacerdote sacrificava e declarava o perdão para aquela pessoa. Vários tipos de pecado eram possíveis de ser purificados e perdoados através de sacrifícios de animal. Mas tinha alguns pecados para os quais não tinha sacrifício previsto na lei. E um deles era esse aqui, era abandonar a Deus e servir a outros deuses. Se chamaria 2 ou 3 testemunhas e aquela pessoa morria sem misericórdia. Se as testemunhas confirmassem, é verdade, ele está adorando os ídolos, ele largou a Deus e está seguindo os falsos deuses, aquela pessoa seria apedrejada. Veja o que diz o verso 28, sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Ou seja, o israelita no Antigo Testamento que rejeitasse a lei de Moisés, onde se ensinava que só há um Deus e onde se ensinava a verdadeira religião, ele, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, seria morto sem misericórdia. Agora, o nosso autor pergunta aos seus leitores, verso 29, de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou, pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Se no Antigo Testamento, quer o período anterior, quer o período de figuras, de símbolos, de tipos, onde Deus ainda não havia se revelado tão claramente, onde Cristo não era tão claramente exposto e dado ao povo de Deus, se naquela época quem abandonasse aquela revelação era apedrejado e morto sem misericórdia, o que dirá então daquele que agora conheceu o Messias, recebeu o pleno conhecimento da verdade? Olha o que o nosso autor diz que a apostasia é um pecado contra o Deus triuno. Primeiro, ele peca contra o Pai, porque pisa o Filho de Deus. Está aí no verso 29. Ele calca aos pés os filhos de Deus. Calcar significa pisar. Gente, a gente fica indignado quando vê um homem bruto, pisando o outro homem. A gente fica com mais raiva ainda quando a gente descobre que aquele bruto está pisando um homem bom e decente. Agora imagina, pisar o Filho de Deus. É isso que o nosso autor diz que o apóstata faz. Ele pisa o Filho de Deus, ele menospreza. Pisar é no sentido de tratar com desprezo, de rejeitar, de tratar como coisa banal e vulgar. Ele peca contra Deus que enviou o seu Filho. O que é que você faria com alguém que pisa no seu filho? Ele peca não somente contra o Pai, mas peca contra o próprio Filho. Diz aí que ele profana o sangue da aliança com o qual ele foi santificado. Ele profana o sangue de Cristo. Profanar no original significa considerar como uma coisa vulgar e comum. O sangue de Jesus não era um sangue vulgar e comum,
Era o sangue de Deus. Era o sangue do Filho de Deus. Talvez aqui isso signifique a negação da divindade de Cristo. A pessoa tinha sido santificada no sangue de Jesus, no sentido de que ela professou que cria em Cristo, ela aceitou a palavra da pregação evangélica, ela foi batizada em nome de Jesus, ela participou do pão e ela participou do vinho, que é o símbolo do sangue de Jesus. E agora, quando ela vira as costas e abandona aquilo tudo e nega tudo aquilo, ela está profanando o sangue de Jesus. Não só pisou em Jesus, mas está profanando, está considerando uma coisa vulgar, está menosprezando, desonrando o sangue precioso de Jesus. Pecou contra o Pai, porque pisou no Filho, peca contra o Filho, porque despreza o seu sangue, e ainda no verso 29, ele peca contra o Espírito, porque ultraja o Espírito da graça. É o Espírito de Deus que traz a graça de Deus até nós, pela pregação da palavra, pelo batismo, pelas ordenanças, pelo pão, pelo vinho, pela leitura da palavra, pela comunhão, pelo culto. O Espírito de Deus traz a graça de Deus para nós, mas o apóstata, ele resiste à graça de Deus. Ele resiste. Ele se rebela contra a oferta graciosa que Deus faz de perdão mediante o seu Filho. Ele toma conhecimento disso, mas ele deliberadamente, propositadamente, se recusa a aceitar. Então ele pisa no Filho de Deus, peca contra o Pai, menospreza o sangue em que ele foi santificado, peca contra o Filho, e ultraja o Espírito da graça, peca contra o Espírito Santo. É um pecado contra a Trindade. É um pecado contra a Trindade. E agora, por último, então, em consequência, o nosso autor descreve o caráter vingador de Deus. Tem pessoas que acham que a gente só devia pregar que Deus é amor. Mas o autor aos Hebreus não ouviu esse tipo de psicologia moderna. Porque aqui ele faz uma advertência severa. E ele aqui fala do caráter vingador de Deus contra aqueles que o desafiam, a partir do verso 30, verso 31. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ele diz aqui no verso 30, ora, nós conhecemos aquele que disse. Nós aqui são os judeus, porque o nosso autor, ele é judeu. E os judeus conheciam o Deus que disse essas coisas, porque é o Deus do Antigo Testamento, é o Pai de Jesus, é o nosso Deus, é o mesmo Deus. E esse Deus falou, e a sua fala está registrada na Bíblia. E o nosso autor aqui cita duas passagens do Antigo Testamento. Na verdade, é uma passagem só, Deuteronômio 32, 35 a 36, onde Deus disse a Moisés: a mim pertence a vingança, Moisés, e eu julgarei o meu povo. O nosso autor, então, usa esse argumento. Ele diz: vocês sabem quem é Deus, não sabem? Vocês que estão sendo tentados a apostatar, vocês sabem quem é Deus, vocês conhecem a Deus. É aquele Deus que disse que ele se vingará dos seus inimigos e que ele vai começar julgando o seu próprio povo. Vocês conhecem esse Deus? Portanto, vocês estão pecando contra a sua própria alma. E ele conclui dizendo, no verso 31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ele é chamado de Deus vivo aqui para nos lembrar que ele está sempre alerta, ele não está dormindo, não é um Deus morto, passivo, indiferente, mas é um Deus vivo. E também porque vivo significa que ele vive para sempre. Se você caísse nas mãos de um Deus que vivesse o mesmo tempo que você vive, um dia seu sofrimento ia acabar. Mas cair na mão de um Deus vivo, que vive para todo sempre, o seu sofrimento é eterno. Esse Deus vivo pode lhe fazer feliz eternamente.
Mas ele também pode fazer você sofrer miseravelmente eternidade afora. Por isso que é horrível cair nas mãos do Deus vivo. Depois que você pisou o filho dele, e desprezou o sangue do filho dele, e ultrajou o Espírito da graça. A quem essa palavra se aplica hoje? Essa advertência tem algum valor para nós hoje? Sim. Se aplica sim. Os apóstatas sempre existiram. Eu penso, por exemplo, nos liberais que estão dentro das igrejas bíblicas. Os liberais que negam a palavra de Deus, que negam a divindade de Jesus, que negam que Ele morreu pelos nossos pecados, que negam a ressurreição de Jesus de entre os mortos, e que estão nos nossos seminários, ensinando uma outra religião que não o cristianismo. Para mim, os liberais são o melhor exemplo de apóstata nos dias de hoje. Eles se declaram pastores, são mestres de teologia, doutores em teologia, mas na verdade eles apostataram há muito do verdadeiro Deus e se enquadram aqui nessa advertência. Eu penso também nos membros das seitas. A maioria dos membros de seitas, um dia, foram de igrejas evangélicas. Um dia aquela pessoa recebeu na porta da sua casa alguém dizendo: eu queria só compartilhar aqui um folheto, dizer alguma coisa. Sim, vamos entrar. E aí a pessoa, o falso profeta entra, começa a conversar e desvia aquela pessoa da verdade. Ele vai agora para uma seita, onde lá ele vai aprender que Jesus não é Deus, que Jesus não morreu pelos nossos pecados, que a Trindade não existe. Muito membro de seita é apóstata. Um dia conheceu plenamente a verdade e abandonou essa verdade. Eu penso também em pessoas que nasceram no lar evangélico, foram criados na igreja, desde criança, ouviram a verdade do Evangelho. Adolescentes ouvindo, domingo após domingo, a palavra de Deus. Jovens ouvindo, domingo após domingo, a palavra de Deus, e outras vezes durante a semana, mas numa certa altura toma uma decisão deliberada, proposital. Eu não quero, eu não creio, eu quero viver a minha própria vida, e vira as costas e vai embora. Eles estão rejeitando a única coisa que de fato poderia salvá-los. E, portanto, já não resta mais sacrifício pelos seus pecados. Eu termino aqui com uma palavra para os que estão sendo tentados a apostatar. A tentação da apostasia é constante. Não pense que isso aqui está longe de você. Isso está mais perto do que você pensa. Lembre-se da grande quantidade de pessoas que um dia estiveram nas igrejas e que hoje não estão mais. Pense nisso. Então, minha primeira palavra é para você que se diz cristão, mas que negligencia os meios de graça, que não persevera, que não luta. Ler a Bíblia todo dia, orar a Deus, buscar comunhão com Deus, procurar ter comunhão com os irmãos, são os meios que Deus nos deixou para que nós ficássemos firmes, para que a gente não caia dessa situação. Às vezes, e aqui a minha segunda palavra é para os que estão sofrendo, às vezes o sofrimento, a dor, a doença, a perda, a contrariedade faz com que a pessoa questione Deus e a sua bondade. E não são poucos os que viraram as costas para Deus porque acharam que Deus foi injusto com eles. Algum desastre, alguma tragédia pessoal na sua vida. E aqui uma palavra especial aos jovens que vão para as universidades. As estatísticas nos Estados Unidos dizem que mais da metade dos jovens evangélicos que entram nas universidades se tornam ateus ou agnósticos ou desigrejados. É um lugar onde a sua fé vai ser testada. É um lugar onde você vai ter professores agnósticos, materialistas, ateus, que vão tentar arrancar a fé do seu coração. Você tem que se preparar para isso. A apostasia é uma coisa muito real. E, por fim, para aqueles que acham que esse tipo de mensagem não cabe, que a gente tem que falar do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Queridos, a tarefa do pastor é dizer o que Deus diz. Eu não posso me calar quando Deus fala, e também não posso falar quando Deus se cala. E aqui ele está falando, é uma advertência severa, é uma advertência séria para a igreja, contra a apostasia, contra esse perigo real que as pessoas correm de, pressionadas por circunstâncias diversas, virar as costas para Deus e esquecer
que só em Jesus nós temos salvação. Um dia Jesus virou-se para os seus discípulos e perguntou: vocês também querem me abandonar? Porque muitos da multidão que seguiam Jesus quando Jesus multiplicava pão, mas quando Jesus começava a pregar, eles iam embora. Aí Jesus então perguntou para os seus discípulos: vocês também querem me abandonar? E qual foi a resposta de Pedro? Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Fique firme nessa convicção. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Que Ele nos guarde do mal, que Ele nos guarde da apostasia. Amém.